Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas mais importantes da história. Vamos usar um texto que é todo estruturado em perguntas e respostas, para a gente poder explorar o propósito, o processo e, claro, o significado por trás dos sofrimentos de Cristo. E a nossa fonte de análise já começa com a pergunta mais direta e fundamental de todas: por quê? Por que tudo isso aconteceu? Qual foi o ponto de partida dessa jornada toda? E a resposta que o texto nos dá é bem clara, sem rodeios. A missão, na sua essência, era a salvação. Esse versículo aqui é a base, é o que move todos os eventos que a gente vai ver a seguir. Ok, então a gente já entendeu que o objetivo era a salvação, mas e a motivação por trás disso? Bom, segundo a fonte, a resposta é o amor. A entrega do filho é apresentada aqui como maior expressão desse amor, sabe? E é isso que estabelece toda a base para o que vai acontecer a partir de agora. Beleza. Agora que a gente já sabe o porquê, vamos entender o como esse caminho se desenrolou. E o mais interessante é que o texto deixa claro que nada disso foi uma surpresa. Na verdade, tudo já estava previsto. E esse ponto é fundamental, sabe? A ideia de que ele já sabia de tudo que ia acontecer, isso dá um peso completamente diferente para cada momento de sofrimento que vem a seguir. E é aqui que a angústia começa de verdade. O texto não pinta o retrato de alguém frio, distante. Pelo contrário, mostra uma tristeza profunda, quase esmagadora. Uma emoção muito humana no momento que antecede a provação. Olha só essa sequência de eventos. É um golpe atrás do outro e muito rápido. Primeiro, a tristeza imensa lá no jardim, que fica clara na sua oração. E logo em seguida, a traição de um amigo e a negação de outro. É a dor de dentro se somando ao abandono de fora. E cada evento parece que intensifica o próximo. Depois da prisão, a história muda de cenário. Entramos agora na fase dos julgamentos, que o levaram de uma autoridade para outra sem parar. Não foi só um julgamento. O texto descreve um verdadeiro circuito, sabe? Ele é levado do sumo sacerdote para o conselho, daí para o governador romano Pilatos, que manda ele para Herodes e depois volta para Pilatos de novo. Cada uma dessas paradas foi decisiva para o resultado final. E aqui a gente vê o coração do conflito nesse julgamento. De um lado, acusações pesadas de que ele estava agitando o povo. E do outro, a própria autoridade romana dizendo: olha, eu não vejo motivo para condenar esse homem. O que acontece aqui é impressionante. A gente vê claramente para que lado a balança pendeu. Apesar do que Pilatos achava, a pressão externa se tornou o fator decisivo. A exigência da multidão simplesmente passou por cima da proposta do governador. Pois é, no fim das contas, a decisão não veio da lei nem das provas. Veio da pressão da multidão e da política. Uma decisão que, segundo a lógica da nossa fonte, era exatamente o caminho de injustiça que já tinha sido previsto, levando a gente direto para o ato final. E é agora que a narrativa chega ao seu clímax de sofrimento físico e humilhação, detalhando tudo o que aconteceu na crucificação. O texto descreve uma série de atos que não eram só para causar dor física, mas para humilhar profundamente. A coroa de espinhos, a zombaria, era tudo uma paródia cruel da realeza dele, para intensificar o sofrimento muito além do físico. E no meio de toda essa agonia, o texto destaca uma oração. Mas não é uma oração de vingança, é um pedido de perdão para as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Uma atitude que contrasta totalmente com o que ele ouve de volta. E logo em seguida, vem a zombaria. A fonte coloca esses dois momentos um do lado do outro de propósito para mostrar essa tensão enorme entre a graça que ele oferece e o desprezo que ele recebe. Aí, a narrativa descreve algo sobrenatural. Por 3 horas, uma escuridão total cobre a Terra. Esse detalhe no texto é para mostrar a dimensão cósmica do que estava acontecendo ali. E com essas últimas palavras, o texto sinaliza o fim. O sofrimento físico acabou. A missão, naquela sua fase mais dolorosa e terrena, é declarada como completa. Ok, a gente viu o que aconteceu e como aconteceu. Mas agora a fonte nos leva para a pergunta mais profunda de todas. Por quê? Qual era o sentido disso tudo? E a própria fonte joga essa pergunta no ar. Todo esse sofrimento foi mesmo necessário? Foi um acidente trágico ou fazia parte do plano? A resposta que o texto nos dá é que sim, era necessário.
O sofrimento não é apresentado como um fim em si mesmo, mas como o caminho pelo qual o autor da salvação foi, digamos, preparado para cumprir sua função. Então, o que essa conclusão faz é dar um novo significado para tudo que a gente viu. A agonia, a injustiça, a dor, nada disso é visto como uma derrota. Pelo contrário, é o próprio mecanismo da vitória, a prova máxima de um compromisso divino. E o nosso material de análise termina com essa passagem, que basicamente enxerga todo esse evento como um grande presente. O sofrimento máximo é apresentado como uma garantia de uma generosidade ainda maior no futuro. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? Se essa narrativa coloca o sofrimento como algo essencial para um bem maior, o que isso nos diz sobre encontrar propósito na adversidade do dia a dia? É uma questão que fica no ar para a gente pensar.